Bom dia, pessoal. Hoje eu vim fazer um relato sobre o João Miguel, desde o nascimento até agora, como ele está. Desculpe se o vídeo não ficar bom, é porque eu tô começando ainda. E eu vou tentar resumir ao máximo que eu puder para o vídeo não ficar muito longo. Tudo começou quando eu descobri a gravidez dele. Eu estava com 6 semanas, mais ou menos. E Miguel foi planejado assim, mais ou menos planejado. Eu não planejei nada assim, total, mas eu também não estava me cuidando. Eu queria mais um filho e aí a gente falou, se vier será bem-vindo, né? Que a gente queria mais um apenas para ficar de companheirinho com o João Gabriel. E eu descobri a gravidez dele mais ou menos com 5 para 6 semanas. E aí tudo bem, descobri, fiquei feliz, contente. Eu trabalhava. Eu demorei a descobrir porque os sintomas não eram muito parecidos com os sintomas de uma gravidez, era pouco. O sintoma dele, na verdade, era parecido com os sintomas de gastrite, o que eu já tenho, né? E os sintomas veio com muita dor de estômago, muita enxaqueca forte, muito mesmo, sabe? Eu precisava ir no hospital, não aguentava de tanta dor. Antes eu descobri, né? E pra mim era da dor de estômago. Eu tinha vômitos, só que era da dor de estômago pra mim. Porque na primeira gravidez eu não tive sintomas assim tão fortes como dor de estômago, apenas vômito. E desse eu senti muita dor de estômago, a ponto de não conseguir trabalhar e ficar em pé. Pois bem, na época como eu trabalhava, tinha pegado férias e nós resolvemos ir para a praia, aqui perto, São Paulo. Aí a gente foi e antes minha menstruação não tinha descido ainda, antes da gente ir. Só que como eu era um pouco desregulada, sempre vinha no finalzinho do mês e aí eu decidi esperar. Falei, pode ser que ela venha até o dia 31, né? Como já chegou a vir dia 1 do outro mês. Daí a gente foi pra praia, se divertiu. Eu peguei peso. Eu sou fumante, eu fumava muito. Tava nesse dia da praia, eu fumei muito mesmo, sabe? Por conta de estar na praia, não sei, porque eu sei que eu fumava muito, né? E fomos pra praia, nos divertimos, eu, meu marido, minha sogra e meu filho. E quando eu voltei da praia, eu esperei pra ver se ia descer. Esperei mais uma semana, porque faltava poucos dias para acabar o mês, para fechar o mês. E não desceu. Então resolvi comprar um teste. E aí fiz o teste, foi aí que deu positivo. E até aí tudo bem, né? Fiquei feliz, eu e meu marido. E tudo bem, fui trabalhar. Não contei para ninguém que eu estava grávida no serviço. Eu estava esperando fazer uma ultrassom, ficar assim mais de boa para mim anunciar. Só anunciei mesmo para meus encarregados, porque lá eu trabalhava num frigorífico, né? E eu pegava peso, fazia esse serviço, era um serviço pesado. Tive que avisar para eles saber que eu não podia mais trabalhar em certos serviços lá dentro. E aí, um certo dia no trabalho, à noite, eu trabalhava à noite, das 2 a 1 hora da manhã, mais ou menos. Certo dia eu fui no banheiro lá mesmo, no meu trabalho, e notei sangramento. Aí eu não me assustei, porque eu pensei como
como eu descobri há pouco tempo, poderia ser o tal sangramento da anidação. Então eu fui no banheiro, me limpei, troquei de roupa, coloquei um absorvente e voltei a trabalhar. Daí voltei a trabalhar, faltava pouco tempinho para acabar já o meu serviço. Daí eu decidi que no dia seguinte eu ia no posto, né? Porque eu também ainda até então também não tinha ido no posto relatar a gravidez para começar o pré-natal, ia começar ainda no dia seguinte. Cheguei lá, fui no médico, expliquei a situação, que eu fiz um teste, deu positivo e tava com sangramento. E aí eu passei com uma médica lá. E a médica foi muito dura, muito grossa. Ela olhou para mim e falou: acho que você estava grávida e perdeu o neném. Esse sangramento é o seu corpo expulsando. Era normal, falou que eu ia sangrar mais ainda e não me passou nada, nenhuma orientação, nenhum remédio. Saí de lá muito mal. Até que a enfermeira me chamou num cantinho lá, que ela já era colega minha, e ela me falou que no dia seguinte haveria o ginecologista, que era para mim passar com ele, com o obstetra. E aí eu peguei, fiz o que ela falou, passei com ele, ele me falou quase a mesma coisa. Ele me falou assim, que poderia mesmo ser um aborto, mas também poderia ser um descolamento de placenta, ou descolamento ovular, né? Como ainda era uma gravidez recente, se chama descolamento ovular. Aí me pediu uma ultrassom e me pediu repouso. Não me passou nenhum remédio, apenas repouso e uma ultrassom para descobrir a causa do sangramento. Aí no dia seguinte, era numa terça-feira, no dia seguinte, aqui na minha cidade não tem ultrassom, não tinha, até então não tinha como fazer ultrassom no posto, porque não tinha o aparelho. Só que tem uma van que ela vem fazer ultrassom aqui, né, e ela cobra baratinho, R$ 100 mais ou menos a ultrassom. Aí eu peguei e fui lá fazer uma ultrassom. Eu não tô com a ultrassom aqui agora, mas na ultrassom ele relatou descolamento ovular. Descolamento ovular. E ele me falou que o descolamento estava muito grande, que provavelmente ia descolar por completo e eu ia perder. E que também ele não viu o embrião, ele apenas viu o saco gestacional e a vesícula vitelínica. Daí saí de lá arrasada, né? Porque por mais que a gente não tivesse planejado, quando a gente descobre a gravidez, a gente já quer, né? A gente já se sente mãe novamente. E aí, mesmo assim, eu fiz o que o médico mandou, fiz repouso, o máximo que eu podia, porque eu também tenho outro filho, então não era fácil ficar por completo de repouso. Fiz o repouso e eu levei a alteração para o médico e ele, né, confirmou e falou que o máximo que eu posso fazer é repouso e orar para que cole de volta ou, né, esperar pelo pior. Aí eu voltei para casa, fiz repouso e ele me recomendou fazer uma ultrassom depois de 2 semanas, mas eu não aguentei. Eu fiz a ultrassom na semana seguinte e, para graça de Deus, o descolamento voltou a colar de volta. Não tinha mais descolamento, apareceu o embrião, eu escutei o coraçãozinho dele, estava tudo bem até esse dia. O médico da ultrassom descartou o descolamento e falou que estava tudo bem. Eu estava de 6 semanas e alguns dias. 6 semanas e 5 dias, se eu não me engano. Aí eu voltei feliz para casa, porém eu ainda tinha sangramento. Poderia ser resto que estava, né? Eu não sangrava muito. Eu tinha sangramentos mais assim, na parte da noite, que eu ficava mais em pé assim na parte da noite. Eu sou uma pessoa noturna, como vocês podiam ver ontem, eu tava bem acordada. Aí, aí o sangramento era mais na parte da noite. E aí continuou esse sangramento por umas 2 semanas. E depois parou, cessou.
E aí no meu trabalho eu tive que informar a gravidez e informar o afastamento até se completar os 3 meses de gravidez, né? Aí a médica me afastou, entrei com pedido, eles me pediram para entrar com pedido de seguro, né? Auxílio doença, se eu não me engano. Só que eu não consegui porque eu ainda não tinha 12 meses de carência. Mas mesmo assim eu fiquei em casa sem receber, né? Daí, depois dos 3 meses, estava tudo bem. Nesse meio tempo eu fazia ultrassom a cada um mês, 2, 3 vezes, mais ou menos. E, e todas estavam dando normal, que ele estava bem, né? E quando chegou às 22 semanas, eu fiz a ultrassom morfológica. E tava tudo bem na ultrassom morfológica. Ela fez, falou que ela vê tudo, falou que estava tudo bem, que não tinha que se preocupar com nada, que ele estava bem. E aí eu descobri que era um menino, né? Fiquei feliz. Eu já sabia que era um menino aqui dentro. Todo mundo falava que era menina, mas eu já sabia, eu tinha certeza que era um menino. Tanto é que até o nome de menina a gente já tinha escolhido, de menina não. Aí, tudo bem. Gente, esse relato vai ficar um pouco grande porque é bastante. Ele tem uma historinha bem grande. Daí eu tenho que contar o relato de parto para poder vocês entenderem, né? Tudo bem, até as 22 semanas eu fiz o ultrassom e estava perfeito, bem, com peso bom, com tamanho certo. Coraçãozinho lá, tava mostrando, tava tudo certo. E levei a ultrassom pro médico e nesse meio tempo mudou. Não era mais um médico, não era mais um ginecologista. Era uma ginecologista, né? Uma obstetra lá, que já era senhora. Aí eu comecei a acompanhar com ela. E aí, como não tinha ultrassom no posto, eu também não estava tendo condições de pagar a ultrassom todo mês, porque depois de um tempo aumentou a ultrassom aqui de 100 para 130. Aí, e como eu já tinha feito bastante ultrassom no comecinho, eu gastei já, né? E aí ela me falou que estava tudo bem, que não precisava eu ficar me preocupando em fazer ultrassom, né? Que estava tudo bem. Aí ela só media a barriga quando a gente ia para consulta, ela media a barriga, ver o peso, escutar os batimentos. Daí tudo bem. Acompanhamos. Eu acompanhei com essa obstetra até os meus 7, 8 meses, porque ela saiu, foi embora. E aí a gente ficou 2 meses, né, até o final da gravidez, sem obstetra aqui no postinho. E aí, e aí eu posso falar, a minha barriga não cresceu muito, ela cresceu pouco. Eu engordei 11 quilos mais ou menos. É peso ideal, né? Bom para gravidez. Porém, eu notava que a minha barriga não crescia. Ele mexia muito, muito, muito. O menino mexia muito. Até os 9 meses ele mexia muito. E, e eu sentia, assim, eu sentia no fundo do meu coração que tinha alguma coisa de errado, mas não constava nada assim, né? E até aí tudo bem. Aí eu resolvi então, já que ela confirmou que estava tudo bem, todos confirmaram e eu acreditei, eu resolvi então não fazer ultrassom com 38 semanas só, para ver o tamanho, o peso e se ele estava encaixado, para mim ter uma noção assim de roupinha, né, para levar tamanho, fralda assim. E aí o resto da gravidez foi bem, gente, assim, eu não senti nada, não senti, eu tinha muita dor pélvica. Só que eles diziam que era normal, por causa do peso, por causa da gravidez, né? Mas eu ia muito em médico tomar remédios, assim, né, pra tentar diminuir a dor, porque aqui não, os remédios em casa não adiantavam. Daí, mas até aí tudo bem. A barriga não cresceu muito, ficou muito pequeno.
Se der, eu vou colocar uma foto aqui do tamanho da minha barriga com quase 9 meses, com 8 meses e meio, mais ou menos. Aí eu vou colocar aqui pra vocês, se der. Aí decidi fazer ultrassom com 38 semanas só, como eu tinha falado. Pois bem, chegou o dia que eu completei 38 semanas. Eu trabalhava ainda. Eu trabalhei até 38 semanas, gente, certinho, assim. Bateu 38, eu parei de trabalhar. E eu trabalhava bem, né? Não pegava peso, não fazia esforço, trabalhava mais sentado no local lá. E eu ficava muito em pé no serviço também. Mas aí tudo bem. 38 semanas eu afastei da firma. 38 semanas certinho, eu afastei da firma. E, e aí eu estava me preparando já para na outra semana eu fazer ultrassom. Com 38 semanas de 5 e 6, 7 dias, quase 39 semanas, né? Eu ia fazer ultrassom porque meu pagamento ia cair nesse dia só. Aí tudo bem. Com 38 semanas e 5 dias eu tive um sangramento. E aí eu pensei, eu já tô de 38 semanas, provavelmente é o tampão, né? E aí tudo bem, tive sangramento de manhã, fui no médico, o médico viu, fez o toque e falou que tava com o colo do útero fechado, que tava tudo certinho, que provavelmente podia ser sim um começo de parto. E aí tudo bem. Depois disso, eu fiquei em casa, as dores estavam um pouco, mas foi aumentando levemente. Desculpa, gente. Foi aumentando leve. E aí, quando foi à noite, piorou. Voltei no médico e era um médico muito ruim, gente, que tava de plantão no posto. Eu, eu sei que não é certo, mas ele é muito ruim, muito bruto. Aí eu fiz o toque, muito bruto ele era. Ele falou que eu não tava dilatada, que eu não ia ganhar neném nesse dia, que tava pra voltar pra casa e voltar lá só se eu tivesse com muita dor de não aguentar. Porque senão ele não mandava pra maternidade, se não tivesse com dilatação e com dor. Aí eu, pois bem, voltei pra casa à noite. Fiquei em casa, mas a dor não alternava, assim. Ele falou também que era pra mim contar os minutos, voltar com de 5 em 5 segundos, eu podia, de 5 em 5 minutos eu podia ir pro hospital. Aí eu fiquei, a dor vinha a cada 1 hora e meia. Tinha vez que passava, vinha a cada 2, 3 horas. Aí bem, fiquei em casa com dor. Depois, quando foi uma meia-noite, a dor piorou. Mas também não dava os minutos certos, piorou e eu fui pro banho. No banho, eu tomei um banho de água quente para dilatar mais rápido, para ajudar. E foi aí eu fiquei mais ou menos 1 hora embaixo do chuveiro, quase. Foi aí que a dor piorou e começou a ficar de 5 em 5 minutos. Daí eu saí do banho, falei pro meu marido que era hora, né, da gente ir pro hospital. Aí a gente foi. Acordei ele, a gente foi. E. Escutando, gente, mas continuando. A gente foi. E chegando lá no hospital, eu estava com 5 centímetros de dilatação. Aí ele foi fazer a folha para me mandar para maternidade na cidade vizinha. Acho que leva o que? Uns 10 minutos até lá, para mais. Aí ele demorou muito para fazer esse papel, muito para me transferir, eu não aguentava mais de dor. Pois bem, fomos. Não deixaram meu marido ir junto na ambulância, eu fui sozinha com uma enfermeira, que não tinha experiência nenhuma em parto. No meio do caminho eu senti que já era hora dele nascer e ela pedia para me fechar a perna e segurar para aguentar. Ela ficou desesperada, gritando pro rapaz da ambulância ir mais rápido para que ia nascer, e ele tentou ir. Gente, ele passou num buraco. Eu fiz assim na maca.
Foi horrível. Ai, eu pensei, meu Deus. Ai, nem gosto de lembrar. Aí a gente continuou. Aí eu falei pra ela, eu pedi pra ela tirar meu short, porque eu estava de short. Eu falei que ele ia nascer, que eu sentia a pressão. E ela tirava a luva, colocava a luva e pedia pra segurar. Ela mandou fechar a perna e virar de lado. E eu fiz. Chegamos na maternidade, não deu tempo de trocar de maca, eu já fui direto na mesma maca da ambulância. A moça encostou a maca no pré-parto e o Miguel nasceu. Não deu tempo do médico chegar, só tava as enfermeiras. Ela encostou, não demorou 2 minutos, o Miguel nasceu, sozinho. Gente, eu lembro que eu senti que ele nasceu e ninguém pegou ele. As enfermeiras ficaram tudo parado. Aí eu falava que ele nasceu porque ninguém pegava, porque ninguém pegava ele pra, né? Daí eu senti que ele nasceu e ele ficou lá na maca. E eu não conseguia ver porque eu estava numa posição que não dava para ver. E as enfermeiras estavam fazendo caras e bocas horríveis lá. Uma vinha, olhava na maca, voltava, a outra também. E nada, e ninguém me falava nada, eu ficava quieta, eu perguntando e elas não me respondiam. Eu já comecei a sentir que tinha alguma coisa de errado. Até que o médico chegou. Aí o médico chegou, pegou. Elas disseram pra mim que ele nasceu empelicado, dentro da bolsa d'água. E aí o médico chegou, por isso que elas não mexeram, assim disseram. E aí o médico chegou, estourou a bolsa, levantou ele pra cima e ele era muito pequenininho, muito. E ele tava moreninho, pra mim ele era moreno. Eu falei, ah, puxou a minha cor, né? Aí muito pequenininho, gente. E aí, e aí, e aí assim que o médico levantou, ele chorou. Um chorinho forte, não muito forte, mas chorou. Aí eu fiquei mais aliviada. Aí eles entregaram pra pediatra rapidinho e correram. Correram. Aí o médico só me perguntou se eu tinha certeza que eu tava 38 semanas. Eu falei que sim, até o dia que eu descobri, da primeira ultrassom até o dia que ele nasceu, eu tava certo. 38 semanas e 6 dias que ele nasceu. Aí, gente, correram com ele. O médico saiu, não precisou de ponto, porque até então ele era pequenininho. Acho que nem não deu nada, nem corte. Aí o médico saiu, as enfermeiras saíram, aí me trocaram de maca. Aí eu comecei a tomar soro. Depois de um tempo, o médico voltou para puxar a sujeira, né? O resto, placenta e essas coisas. E aí eu fiquei numa maca lá, jogada do lado. Desculpa, gente. E saíram todo mundo. Fiquei sozinha. Do lado tinha uma moça que estava com dor para ganhar neném. Mas ainda ela ficou do lado lá, mas estava boa, de boa, gente. Depois que esse menino nasceu, eu fiquei com uma dor, senti uma cólica. Era pior do que a dor que eu tava sentindo para ganhar ele. A moça do lado ganhando neném quietinha e eu do outro lado gemendo de dor. Aí chamei a enfermeira, ela me deu um remédio e perguntei do João Miguel e ela falou que depois a pediatra vinha conversar comigo. Ninguém queria falar nada. Aí depois a minha mãe veio, meu marido chegou depois. Porque foi muito rápido o parto, então não deu tempo deles chegarem antes dele nascer. Aí minha mãe veio, aí minha mãe pedi pra minha mãe ver como é que ele era, como é que ele tava. Ela foi no berçário, as médicas estavam com ele. E ela disse que, e aí ela voltou e me falou que ele era muito pequenininho, mas que ele tava bem coradinho, que ele era branquinho, que ele tava com a corzinha boa, bonita. E que ele estava no oxigênio, com um halo assim, se fosse ai, não sei explicar, é halo de oxigênio que chama. A cabecinha dentro, um negocinho que fica oxigenando tudo.
Daí o médico, a pediatra demorou a vir falar comigo. Tanto é que ela demorou tanto que as meninas vieram. Eu pedi para as meninas vir para mim ir no banheiro fazer xixi. E aí elas me liberaram, fui. Daí depois elas já me falaram que eu ia pro quarto. E aí elas não me mandaram pro quarto onde ficavam todas as mães com seus bebês. Eu fui para um quarto particular, separado, né? Aí eu fiquei lá e o quarto era pertinho, bem. Eu saía do quarto, andava uns 3 passos e tava de frente do berçário. Daí eu consegui ver ele. Ele era muito pequenininho. Ai, gente, muito pequenininho. E ele pesava apenas 1,745 kg e 36 centímetros quando nasceu. Aí depois a médica veio falar comigo, perguntou se eu tive alguma intercorrência na gravidez, se eu estava 38 semanas certo. Eu falei que eu estava. Eu trouxe todos os papéis da ultrassom e dei pra ela, né? Trouxe na minha bolsa maternidade. Aí eu dei pra ela e confirmou que tava no tempo certo. Ela me falou que as mãozinhas deles tinham preguinha, então ela disse que tava certo pela idade. Aí ele ficou. Ficou, todo mundo foi embora, eu fiquei no quarto. Minha mãe ficou comigo até a noite, porque ela não podia ficar lá. Aí, na noite, meu marido foi embora e buscou ela. Daí, gente, ai, gente, esse vídeo vai ficar grande, eu não sei se vocês vão querer assistir. Eu vou dividir em 2 partes, eu vou fazer até o dia que, eu vou falar mais um pouco o que aconteceu. E depois desse eu vou gravar o outro continuando, tá? Daí eu lanço 2 vezes. Aí, gente, eles foram embora e eu ia ver ele toda hora. Toda hora. Ele tava com oxigênio. E assim ele ficou por 6 dias no oxigênio. Eu ia e voltava, tirava o leite para elas dar no seringuinha para ele. Aí ela não me falou nada, qual seria a causa dele ter nascido pequeno. Ela não sabia, ninguém sabia explicar. Aí, aí depois de 6 dias, ele saiu do oxigênio. Depois de 6 dias ele saiu no oxigênio. No 6º dia que ela tirou, ela falou que se ele ficasse bem à noite, ela ia deixar ele pro quarto. E que eu ia ficar lá até ele ganhar peso pra ir embora. Aí tudo bem. Ele ficou bem, não tão bem, porque ele tinha saturação muito baixinha, de 92, 93, 94. Mas não caía, ficava em 92, 93, 94. Aí caía pra 92 no máximo. Aí elas deixaram ele ir pro quarto. Até aí tudo bem, ele foi pro quarto comigo. Aí eu consegui amamentar ele. Ele tava com sonda quando ele nasceu para se alimentar. Aí depois elas pediram para ele mamar para ver se ele pegava. Ele pegou, então retiraram a sonda. Daí ele começou a mamar no peito, mas muito pouco. Ele mamava 2 minutinhos e parava. Não adiantava mexer com ele, mexer no pezinho para ele acordar e mamar. Ele dormia. E aí ele ficou no quarto comigo por mais 11 dias. 15. Eu fiquei 15 dias lá, contando com os 6. Daí, no meio tempo, ele estava chorando com muita dor. Parecia que ele estava com dor e ninguém sabia o que que era. Até que eu tirei a fralda dele e olhei e o saquinho dele estava bem inchado, assim. E aí elas tentaram chamar a pediatra que tinha acompanhado ele, ela não estava no momento. E aí veio um outro pediatra que estava lá no hospital. E aí o outro pediatra viu e falou que era uma hérnia inguinal. Ele massageou e a hérnia voltou para dentro. E aí ele falou que ele ia ter que fazer cirurgia para retirar. Gente, nesse meio tempo, quando a pediatra antes da alta, veio me visitar para me dar alta com ele, ela me falou assim, ele tem um sopro cardíaco
E quando você chegar na sua cidade, no quinto dia você vai pro, pro pediatra, que ele mesmo vai auscultar o sopro e vai te encaminhar pro hospital, né, referência. Aí a gente vem embora, depois de 15 dias internado com ele lá. Só para ele ganhar peso, mas ele não ganhava, ele saiu de lá com 1,990 kg, quase 2 quilos. Daí a gente saiu de lá. Eu passei Natal lá, né? Porque ele nasceu dia 13 de dezembro. E eu passei o Natal lá. A gente veio embora. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, contando a partir daí. Senão vai ficar muito grande, gente. Já tá em 30 minutos. E eu vou fazer a segunda parte, tá? Um beijo para vocês que me acompanharam até agora. E logo logo já vai sair a segunda parte, tá? Um beijo.